Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom estarmos juntos. Que bom. Como diz o Salmo 133, rever os irmãos, quão bom e agradável rever os irmãos. Já estávamos domingo passado, não é? Começamos, domingo retrasado. Mas agora, irmãos, todos juntos, retornando, e a gente sempre ouve e tem ouvido sempre as pessoas falando, os irmãos, os pastores, que é um retorno diferente, e de fato é, mas o mais importante de tudo isso, como diz o salmista também no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, irmãos, eu creio que são tantas coisas, como eu tenho dito nesses dias que retornamos, e eu acho que esse é o tema da tua casa também, ó, a tua conversa. E não é uma conversa cansativa. Às vezes, claro, nós ficamos falando sobre essa questão da pandemia, é o assunto do ano, é o assunto do momento, mas é observar sempre o que a gente tem aprendido ao longo de tudo isso que aconteceu. Daquele dia de março, daquele culto, entre aspas, né, o último culto presencial que tivemos e que depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses, todas as igrejas, Brasil e mundo, fecharam-se as portas. Não por erro de ninguém, como eu falei domingo passado, não é? Não por pecado, não, tivemos que ficar dentro de casa. E isso nós fomos aprendendo, reaprendendo algumas coisas, algumas atitudes que você teve, radicais, de mudança, enfim, meus irmãos. Quantas lições nós continuamos a aprender, continuamos. Essa é a ideia. A pandemia continua, mas nós estamos aqui felizes, irmãos, com as máscaras, né? No final, depois eu coloco a minha, com a preocupação sempre dessas questões sociais, que a gente já sabe, mas com alegria, meus irmãos, renovada na presença do Senhor. Vamos nos colocar em pé para, com alegria, abrirmos o Salmo 95. E nós vamos fazer essa leitura bem bonita, bem forte. Salmo 95. Podemos fazer juntos, meus irmãos, essa leitura desse belíssimo salmo que nos convida a adorarmos a Deus com alegria e as razões pelas quais estão ditas aí no Salmo 95. Então, abra a sua Bíblia com alegria e todos juntos, numa única voz, nós vamos louvar a Deus com esta leitura de todo o nosso coração. Vamos lá? Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Vamos invocar neste momento a graça do Senhor na nossa vida. Colocarmos o nosso coração diante do Senhor, que nos convida nesse salmo, meus irmãos, a irmos, a cantarmos com júbilo, a celebrarmos, a adorarmos. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Hoje, se você, todos nós que vamos ouvir a voz do Senhor, não devemos endurecer os nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado a Deus mais uma vez. Nós queremos agradecer, Senhor, pela renovação que o Senhor dia a dia nos tem dado, Senhor. Senhor, nesse tempo estranho humanamente falando, porque somos tão frágeis, ó Deus, nesse tempo de pandemia, ó Deus, quantas coisas nós temos aprendido, e o Senhor tem falado conosco, Senhor. Seja na nossa igreja aqui, e de todas as igrejas cristãs, Brasil e mundo. Senhor Deus, nós estamos aqui, humildemente, nós queremos agradecer o nosso retorno agora completo, e de todos os irmãos, queremos agradecer, Senhor Jesus, porque isso já aconteceu 2 domingos atrás, numa primeira etapa, e agora tem acontecido, Senhor. Nós queremos agradecer, porque juntos nós podemos também cultuar o Teu nome, Senhor, e ver a importância bíblica disso. Estarmos cultuando o Teu nome juntos, ó Deus, participando da ceia do Senhor, próximo domingo, juntos, como igreja. Não que com isso, antes da pandemia, já não houvesse essa percepção, mas muito obrigado, Senhor, porque, apesar de tudo isso, o Senhor falou particularmente aos nossos corações, para que pudéssemos dar mais valor, Senhor, povo de Deus em geral, todos nós. E se isso ainda não aconteceu em alguma parte dos nossos corações, tem misericórdia de nós e muda-nos, ó Deus. Apesar desta Covid-19, apesar de irmãos serem acometidos, familiares, quantas orações, ó Deus. E ainda continuamos a pedir, a interceder por vidas, queridos de outros locais, que o Senhor tomou, que o Senhor levou, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia. E queremos agradecer porque o Senhor tem protegido a nós, e mais principalmente, Senhor, protege a nossa fé, protege, Senhor, a nossa vida espiritual, Senhor. E se houver qualquer tipo de frieza, pós-pandemia, tem misericórdia de nós e quebra os nossos corações. Porque não é possível, Senhor, continuarmos com os mesmos erros de antes. Não é possível, Senhor. Não é possível, Senhor, seja aqui ou em qualquer outro lugar, virmos para a igreja com a preocupação do relógio, Senhor, se antes estávamos. Não é possível. Absolutamente não é possível, Senhor. Por isso nos perdoe, Senhor Jesus. E queremos te cultuar, evidentemente, Senhor, todos os dias da nossa vida,
mas quando estamos em igreja, cultuarmos com todo o nosso coração e sinceridade, porque somos pequenos e frágeis, Senhor. Por isso, ó Deus, invocamos a teu poder, a tua presença sobre o teu povo, sobre a nossa vida, no nome santo, poderoso de Jesus é que oramos. Amém. E nós vamos cantar nessa, ainda em pé, o hino 11, Trindade Santíssima. Com bastante alegria, queridos irmãos, entoemos esse belíssimo hino. Hino 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Podemos aceitar, irmãos amados, e nesta mesma contrição, meus irmãos, que estamos, a liturgia ela não se quebra, não é, irmãos? Ela sempre tem um passo que nós seguimos, mas a liturgia você deve entender no teu coraçãozinho. Então, diante desse Deus que é santo que cantamos, diante do Salmo 95 que lemos, nós temos a oportunidade agora, irmãos. E domingo passado, ou retrasado, eu falei sobre isso um pouco, que nós não temos a noção do que significa entrar na presença do Senhor. Não temos. Como no Antigo Testamento, era impensável. Eu fico imaginando o povo, a aflição do povo, meus irmãos. E eu não estou exagerando, viu? Não estou exagerando. A Bíblia mostra isso. A aflição do povo ter que ficar esperando ali o sacerdote, o sumo sacerdote, no dia da expiação, uma vez por ano,
dia da expiação, a aflição desse povo, meus irmãos. Então, eu observo isso na minha própria vida diária, e isso é um crescimento, irmãos. Não é numa hora que a gente observa e já sai tudo observado e está tudo certo. Nós fraquejamos. Mas aí o princípio, meus irmãos, é sempre pensarmos. Não é que nós vamos ter a noção plena disso, mas é gratidão nos nossos corações. Gratidão. E agora que nós vamos nos curvar as nossas frontes e ter a oportunidade de particularmente, você confessar. Não é diante de pastor, não é diante de líder nenhum, é diante de Deus. Esse privilégio, acesso, que domingo passado pregamos, essa intrepidez, lembrando da soberania de Deus. Senhor, estou aqui. E aproveitando os trocadilhos que com certeza a gente faz, certamente, de forma séria, sempre falar para Deus assim: Senhor, tire a máscara do meu coração. Tire a máscara. Não é aqui a nossa, né? Sempre assim, irmãos. Antes de vir para cá, na minha casa, eu orei exatamente assim. Tire, Senhor, a máscara que ninguém vê. Aliás, exatamente, por quê? Mas o Senhor vê. Se tiver alguma coisa assim, curve a sua cabeça e fale com Deus. E aí eu vou lendo um texto e você vai orando. Que coisa maravilhosa. Baseado em quê, pastor? Nós temos essa convicção de que os nossos pecados foram e são perdoados, mas nós temos que falar com Deus. Não é questão de lembrarmos a Deus. Ele não precisa ser lembrado de nada, mas nós temos que confessar. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Queria pedir para o nosso irmão Igor Tormar estivesse fazendo uma oração representativa de confissão de pecados por todos nós. Irmão, jovem, ore nesse momento. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Senhor Deus. É verdade, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Sim, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Sim, ó Deus. Amém, ó Deus. Sim, Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor Jesus.
Ah, Senhor Jesus, é verdade. Amém, Senhor. Ainda assentados, irmãos queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, 10 a 22. Assentados, vamos fazer essa leitura alternada. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10 a 22. Após, chamo a equipe de louvor para continuar conduzindo ao louvor ao nosso Deus. 1 Crônicas 29, 10 a 22, vamos ler de forma alternada. Texto que servirá de base para a nossa mensagem. 1 Crônicas 29, 10 a 22. Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições de pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Então disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai ao Senhor, louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Louvemos ao Senhor, equipe de louvor.
Bom dia, irmãos. Tudo bem com todos? Muito feliz de estarmos aqui todos juntos, né, novamente. Eu vou pedir para todos ficarem de pé para louvarmos ao nosso Deus. A primeira música que a gente vai cantar chama-se Tu és Soberano. Acredito que todos conheçam. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia,
se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom é a gente saber que esse Deus tão grande, né, esse Deus tão soberano, que criou tudo que a gente conhece, é o Deus também que morreu por nós, que nos ama, né? E a Bíblia diz que nada pode nos separar desse amor. Então, essa é a música que a gente vai cantar agora. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Né? Será uma pandemia? Será uma situação controversa? Né? Será um problema? O que pode nos separar do amor de Cristo? A Bíblia diz que nada. Nada pode nos separar. Então, que a gente cante confiante disso, entendendo que Jesus um dia morreu por nós, né? E que isso foi a maior prova de amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada?
separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor veio e morreu no nosso lugar, ressuscitou, Senhor, para que tivéssemos a vida, para que tivéssemos a esperança da vida eterna, Senhor. Obrigada porque, mesmo o Senhor sendo tão grande, Criador de todas as coisas, o Senhor ainda assim nos ama, ama a pequenez que nós somos, Senhor. Obrigada porque o Senhor demonstra isso, cuidando de todos os detalhes, mesmo que às vezes fiquemos ansiosos, preocupados, Senhor. Que o Senhor tire de nós, Deus, esse pecado de ficarmos ansiosos, Senhor, e que possamos confiar no Senhor, que é grande e poderoso para fazer tudo aquilo que, mais ainda do que pensamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe cada um aqui e que o Senhor fale ao coração individualmente hoje, Senhor. Obrigada por tudo. Nós te agradecemos também por podermos estar aqui, Senhor. Amém, Muito Senhor. obrigada. Amém, Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vinte e 10-20. E você percebeu nos cantos, os louvores aqui, que os jovens também selecionaram os belíssimos cânticos, e você percebeu que o nosso tema
é a soberania de Deus. Deus é soberano. Esse é o nosso tema, meus irmãos. À luz de 1 Crônicas 29, 10 a 20. Meus queridos irmãos, à medida que vamos crescendo em maturidade cristã, e isso você sabe que é um processo, mais e mais a nossa fé, ela vai se fortalecendo. E não só vamos compreendendo as coisas de Deus, e tudo isso é graça, mas nós vamos experimentando dia a dia o que significa viver pela fé. Nós vamos experimentando não só, como disse, não é questão só do conhecimento bíblico, isso é bênção, mas nós vamos experimentando em nossa jornada cristã o que é viver pela fé. E nesse processo de amadurecimento do crente, de todos nós, aprendemos a descansar em uma das doutrinas mais consoladoras das Sagradas Escrituras, a soberania de Deus. E quanto mais descansamos na soberania de Deus, mais conforto, mais tranquilidade e maior segurança teremos, não em nós, obviamente. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, triste tempo do ponto de vista humano, a doutrina da soberania de Deus tem sido o nosso alimento diário. Nesse tempo de pandemia, a doutrina da soberania de Deus tem sido nosso conforto, tem sido nosso consolo, tem sido nosso refúgio, tem sido a nossa esperança em Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero falar esta manhã. Deus é absolutamente soberano. Deus é soberano. À luz do contexto, Davi ele convoca os príncipes de Israel. Davi convoca os príncipes das tribos, os capitães dos turnos, os administradores, enfim, Davi convoca toda a liderança e o povo também. Davi convoca todo mundo, e você pode voltar um pouquinho, não precisa ser agora, mas está aí dentro do capítulo 28. Davi convoca todos para um grande projeto, a construção do templo, com o propósito de introduzir a arca da aliança do Senhor. O contexto é simples. Propósito esse que Davi desejava de todo o coração edificar. Nos diz o texto aí. Davi tinha o desejo de edificar, porém Deus tinha outros planos. Salomão, seu filho, foi designado sucessor de Davi por vontade soberana de Deus. E aí começa, nós observamos aí os detalhes, as lições da soberania de Deus. Salomão foi designado sucessor de Davi, por vontade soberana de Deus, e não com base em manobras naquela época, manobras humanas,
ou politicagens, ou conchavo, como infelizmente hoje vemos isso acontecer em vários setores. Por mandado do Senhor, Davi incumbe Salomão de construir detalhada e minuciosamente o templo. E para esse projeto, meus irmãos, de tamanha grandeza, Davi só podia encorajá-lo e animá-lo, e você pode observar aí no verso 20 do capítulo 28, que diz assim: Davi disse a Salomão: "Sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor." Verso 20 do capítulo 28. Então nós vamos aqui, meus irmãos, depreender 3 lições, 3 princípios do texto que você já conhece. Em primeiro lugar, meus irmãos, a glória de Deus era o alvo principal deste grande projeto. Na construção do templo de Jerusalém, por parte de Salomão, mas esse era o principal, um dos grandes propósitos era a glória de Deus e nada mais. Desde a intenção de se construir o templo de se construir o templo por parte de Davi, e os seus preparativos, e a construção propriamente dita por parte de Salomão, bem como toda aquela organização cerimonial do culto, nós podemos observar claramente esse princípio em torno do qual tudo girava. Não visava nenhuma glória humana, mas somente visava a glória divina. Não visava nenhuma glória humana, mas somente visava a glória de Deus. A obra era de fato grandiosa, meus irmãos. Em todos os aspectos, minuciosamente grandiosa. Mas não era grande, atente aqui, mas não era grande por causa da sua suntuosidade e imponência do templo, e porque era, no sentido de, como nós falamos, a obra era grande, mas não era grande por causa disso em si, dessa suntuosidade, não era grande por causa do seu glamour, ou se alguém estava pensando naquela época a respeito disso, não era grande por causa das pedras preciosas, meus irmãos, da mais alta qualidade da época, vinha de um lugar chamado Ofir, uma região de pedras preciosíssimas, o ouro vinha desta região, Ofir. Não era por causa disso, não era por causa destas pedras preciosas, não era por causa de Davi, não era por causa de Salomão, e não era por causa da liderança, e nem por causa do povo, e nem mesmo do próprio templo em si. A obra, meus irmãos, o alvo central era a glória de Deus. Este era o alvo central e principal. Tudo, repito, tudo girava em torno disso. A obra era grande por causa do Deus da obra. A obra era grande por causa do Deus da obra. Por causa do Deus soberano, como cantamos tão belamente esses cantos, o hino 11. E a Arca da Aliança representava
obviamente, tudo isso que representava a presença de Deus. E você pode ver no verso 1 do capítulo 29, a obra é grande porque o palácio não é para homens. Veja, meus irmãos, como não tem dúvida, esse texto, ele é grandioso. Para não deixar nenhuma dúvida nos dias atuais. A obra é grande porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Verso 1. Algo, meus irmãos, que precisa ser destacado também aqui. Era a motivação de Davi. Presta atenção nisso, que tem uma aplicação linda também para nós. O que movia o coração de Davi para essa construção era o seu amor por Deus e a casa de Deus, verso 3 do capítulo 29. A sua motivação, meus irmãos, estava baseado no amor em querer ver a obra de Deus concluída pelo amor de Davi a Deus. E em decorrência dessa motivação, o que vemos é algo impressionante. Impressionante. Dele, e depois ele convoca o povo. Mas o ponto é a motivação. Não era a obra em si, mas era do Senhor da obra. A glória de Deus. Não perca o foco. Não perca o foco do princípio. Meus irmãos, à luz disso, vemos um coração disposto, generoso, desprendido em prol da construção do templo. O fator determinante para as ofertas generosas, para os irmãos terem uma ideia, 110 toneladas de ouro e 260 toneladas de prata, mais ou menos isso. Mas isso não era a motivação. Isso não era o que movia o Davi nem o povo. Repito isso. Foi decorrência do coração de Davi estar em Deus. Vemos um coração disposto para a construção. Essa era a sua real motivação. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, tente não esquecer disso. Não porque eu estou falando aqui, mas é porque a Bíblia diz claramente, tente não esquecer disso. A glória de Deus era o alvo principal. Mas em segundo lugar, a centralidade da palavra de Deus. Meus irmãos, a centralidade da palavra de Deus. Eu comecei a enviar, a partir desse domingo, as novas videoaulas. Agora nós vamos falar sobre o Salmo 119. Obviamente em blocos de 8 versículos, porque enaltece toda a palavra de Deus, obviamente, mas o Salmo 119, 176 versículos, enaltece a palavra de Deus. Então veja, se alimente também das videoaulas, a centralidade da palavra de Deus em segundo lugar. Davi, vamos voltar para o contexto da época. Davi instrui a Salomão e ao povo que a construção só seria bem sucedida se houvesse obediência à palavra de Deus. Presta atenção nisso, eu e você. Todos os trabalhos que foram realizados na construção do templo, os sacrifícios, as ofertas cerimoniais, o transporte da arca da aliança feita pelas mãos dos sacerdotes e dos levitas, tudo isso era o cumprimento e a obediência da palavra de Deus. Aqui está o princípio. Aqui está o princípio. A palavra de Deus, com todos os nossos erros, os nossos equívocos. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela deve conduzir primeiramente o nosso culto na vida. Como falamos, com todos os nossos pecados e falhas que temos, que somos, eu e você.
Mas a palavra de Deus sempre deve nortear e conduzir, primeiramente, o nosso culto lá na vida, no dia a dia. E como consequência, conduzir a nossa vida no culto. Não é o contrário. Não podemos inverter os princípios. E nesse processo de crescimento, isso vai acontecendo, é claro que sim. No crente que ama Deus. Na irmã que ama o Senhor. No irmão que ama o Senhor. No jovem que ama Deus. Apesar de sermos, repito, falei 3 vezes, tão falhos. E deixamos muitas vezes as Escrituras de lado. Mas a palavra de Deus, ela deve continuar conduzindo a sua vida, a minha vida, lá no dia a dia. E como consequência, quando virmos para a casa do Senhor, a palavra de Deus também vai conduzir a minha vida no culto público. E quando isso acontece, meus irmãos, e vai acontecendo de maneira coerente e natural, ao longo da nossa vida, não haverá confusão na mente do adorador. Ele terá a cosmovisão de Deus, ou seja, ele entenderá algo simples, mas que muitos não entendem. Ele entenderá que ele deve ser crente em todos os lugares. Mas também entenderá a importância de estar congregado. Por isso que eu preguei domingo passado algo sobre isso, lá em Hebreus, domingo retrasado também. Por quê? Porque a palavra de Deus que conduz a sua vida. E nós vamos entendendo que eu devo ser crente lá fora. Todas as áreas da minha vida, mas eu também vou entendendo a importância de vir para a igreja, e agora como estamos já voltando, vamos entender, meus irmãos, que não dá para ser crente em casa, mas pastor, eu já entendia isso, glória a Deus. E se você já entendia isso, agradeça a Deus, porque isso é graça. Porque tem gente que não entende isso e torna-se um desigrejado. É simples de entender, não é? Mas muitos não entendem. E nesse tempo de pandemia, eu não sei, mas eu posso imaginar e não quero nem imaginar, mas quantos não voltarão, seja onde for, ou aqui, eu não espero que não aconteça aqui, mas nesse tempo de isolamento, quantos não voltarão mais para as suas igrejas? Eu não sei. Mas é possível que isso aconteça. Sabe por quê? Por causa desse conceito equivocado. De que entende equivocadamente a palavra de Deus. E entende a palavra de Deus parcialmente. O que convém. Nós vamos entendendo, meus irmãos, a centralidade da palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no dia a dia, na nossa vida, e nós vamos entender que não dá para ser cristão online, e é uma bênção. E é uma bênção a tecnologia, sempre estamos agradecendo. Acabei de falar sobre as videoaulas que vamos continuar enviando. Sim, mas nós vamos entendendo à luz das Escrituras que não dá para ser crente e nada substitui o culto solene presencial. Por isso que eu percebi, certamente os presbíteros também perceberam, que quando foi liberado, e graças a Deus por isso, meus irmãos, está sendo liberado, e isso tem acontecido, ok. E a gente deve ter a continuidade dos nossos cuidados, e você também sabe disso, mas estão sendo liberados as igrejas, e que bom observar a movimentação no WhatsApp, a gente vê, e é estranho ainda, não é? Esquisito esse negócio, ter que se inscrever, mas tudo bem, o presbítero Sidney fazendo esse trabalho maravilhoso, e
ali é estranho, mas eu fiquei contente, fiquei feliz, aquela movimentação. Apesar disso tudo que aconteceu, que seja assim, e o próximo domingo, e o outro, e o outro, e o outro, e daqui a 1 ano, a 10, a 20, a 30 anos, até o dia que você, que Deus te chamar para a glória do Senhor, meus irmãos, e nós vamos entendendo a importância do culto, e eu estou falando da palavra de Deus, e nessa compreensão nós vamos entendendo que nada substitui o culto presencial. A palavra de Deus, meus irmãos, deve conduzir o culto, a nossa vida em todas as áreas, em toda a sua forma, extensão e intenção. Intenção é motivação. Deve conduzir o nosso louvor, deve conduzir a nossa pregação, deve conduzir a vida dos cultuadores. A palavra de Deus deve conduzir a nossa família, deve conduzir os nossos relacionamentos interpessoais. A palavra de Deus deve conduzir os nossos negócios. A palavra de Deus deve conduzir os nossos pensamentos, as nossas ações, reações e decisões. Se a igreja tem como base, igreja somos nós, povo de Deus, a centralidade da palavra de Deus, ela não vai se inclinar aos modismos que o mercado da fé oferece. Portanto, grave isso no seu coração. Por mais falho que somos, mas se se nós tivermos a centralidade da palavra de Deus em nossos corações, dificilmente cairemos, meus irmãos, e vamos nos inclinar, ou melhor, e não vamos nos inclinar a esse mercado que a fé oferece. Mercado da fé. Mercado da fé que a gente vê aí fora tão distorcidamente. Uma vez, meus irmãos, que assim procedemos, será muito mais difícil sermos enganados pelas artimanhas do diabo e cedermos ao pecado. Mas em último lugar, meus irmãos, quando a gente observa aqui nesses versos, a reverência nós vemos. Então, em primeiro lugar, nós observamos que o principal era a glória de Deus e deve ser. Segundo lugar, a centralidade da palavra de Deus. E em terceiro lugar, a reverência. Uma das características mais presentes e impressionantes do culto no templo de Salomão era a reverência. E obviamente não é medo, não é pavor de Deus, e sim a consciência da presença de Deus, a consciência. E Davi louva o Senhor, porque Deus é a fonte de toda a sua riqueza, em todos os sentidos. E apesar de todo esse trabalho árduo que Davi teve de preparar e apresentar para o seu filho, ele reconhece que todas as suas realizações tinham vindo tão somente da mão soberana de Deus. E você diz assim, pastor, o que é soberania de Deus? O próprio texto nos aponta para isso. A soberania de Deus é um Deus absoluto, é o nosso Deus supremo, majestoso, absoluto. Mas eu quero ler um pouquinho os versos para que você perceba nas Escrituras isso que eu estou falando. Davi louvou ao Senhor, verso 10, perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor. Isso é soberania, é reconhecer de Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Verso 11, teu Senhor é o poder, isso é soberania. É o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Isto é soberania. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Isto é reconhecer a soberania de Deus. Mas o texto continua. Teu Senhor é o reino e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Isto é soberania. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Olha a soberania de Deus, nós observando aqui no verso 12. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
Olha a soberania, o reconhecimento, meus irmãos. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos. E aí vem a gratidão. Um adorador que reconhece humildemente que Deus é soberano, que Deus é Senhor sobre essa pandemia. Ele agradece, não a pandemia em si. Ele não agradece a Covid-19. Não, ele agradece, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei nada, mas o Senhor Deus é soberano, é Senhor, e eu te dou graças. Lembra disso que eu falei domingo passado ou retrasado? Deus não requer de nós que nós entendamos tudo, é claro que não. Ele não exige de você que você compreenda todas as coisas teologicamente, não. O que Ele quer de nós é um coração grato, humilde e sincero. Porque quem sou eu? É o verso 14, ele diz, quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, e você trazendo para os dias atuais, a mesma coisa, quem somos nós? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos damos. Que impressionante, meus irmãos, mas o texto ainda continua, verso 15, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra, olha que coisa bonita aqui, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e essa parte alude para o Novo Testamento, quantos versículos que dizem que somos sombras, somos como vapor, hoje estamos, amanhã não estamos, somos como neblina também, a palavra de Deus nos ensina, e aqui o verso 16, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Veja, meus irmãos, o princípio de reverência, não é medo de Deus, não é medo de Deus, ou medo de homens. Nossa, eu preciso estar lá por isso, seja onde for. Eu preciso atender às solicitações da liderança. Não, você já começou a errar por aí. Não é assim. Essa não é a ordem. Claro, nós vamos vir para a igreja, chegamos no horário e vamos nos desprendendo das nossas motivações humanas. Mas a ordem é Deus. Diante do Senhor que você se prostra aqui, que começa lá na sua casa, obviamente, dia a dia, louvando a Deus, cantando no carro, trabalhando, seja com um canto ou não, numa melodia, ou louvando a sua vida com a sua família. E como é lindo o verso 17, quando ele diz, bem sei, Senhor, meu Deus, que tu provas os corações. Que coisa linda aqui, meus irmãos. Alguém pode dizer assim, pastor, graças a Deus que o Senhor vê o coração, é exatamente isso, está aqui, ó. Olha que coisa linda. Tem lá também vários versículos no Novo Testamento que nos dá esse bálsamo. Está aqui, Deus prova o teu coração. Você não precisa se explicar nada não, para ninguém. A gente precisa só falar com Deus. Deus prova o teu coração. Deus vê a tua sinceridade. Fique tranquilo, fique tranquila. O que nós temos que perceber aqui são essas 3 lições. Aí sim, diariamente em nosso viver. Diariamente em nosso viver. E à medida que isso vai acontecendo, meus irmãos, quando adoramos, não estamos na presença de homens. Estamos diante do Deus único, vivo e verdadeiro, que é perfeito, santo e eterno. Quando se perde a noção disso, e veja, meus irmãos, que eu creio que isso que vai acontecer, e não pode acontecer, né, irmãos? Mas quando se perde a noção de quem o adoramos, perde-se também a noção de reverência. Perde-se a noção de tudo. E, pastor, e qual é a gravidade disso? Sabe qual que é a gravidade disso? Isso vai desembocar numa vida moral e ética confusa. Isso vai desembocar numa vida ética e moral decaída, decadente. Olha o perigo. Olha o perigo de compreendermos equivocadamente ou de não acolhermos as doutrinas que são da palavra de Deus. Isso decorre no dia a dia. À medida que nos conscientizamos de quem Deus é, e
Toda a nossa vida será norteada pelos princípios das Escrituras, da Palavra de Deus, e não por preferências pessoais. O que aprendemos mais desse texto, meus irmãos? Assim como a glória de Deus era o alvo principal, assim também deve ser sempre o nosso alvo. Isso deve consumir a sua alma, minha alma, dia a dia. Eu não estou dizendo que não seja. Eu não estou dizendo que não tenha sido nesse período de isolamento social. Nada disso. Mas deve ser mais ainda. A glória de Deus deve nortear o nosso viver, as nossas palavras. Esse é um princípio que precisa ser constantemente lembrado quando cultuamos a Deus, seja presencialmente, aonde quer que estejamos. Nada deve visar a nossa glória, nada deve visar a nossa glória, mas somente a glória de Deus. Devemos rogar ao Senhor Deus que nos dê a consciência da onisciência. Grave essa frase. Senhor Deus, dá-me, ó Deus, a consciência da onisciência. Porque você não me vê e eu não te vejo. Mas Deus te vê e Deus me vê. A motivação de Davi, como falamos, era o seu amor a Deus, a sua motivação. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que as motivações de muitas pessoas estão totalmente invertidas, distorcidas e misturadas por motivações humanas. É o tempo que vivemos, em que as motivações de muitas pessoas estão misturadas com motivações nossas, humanas. Vivemos num tempo, meus irmãos, onde as motivações visam agradar ao homem. E aqui, meus irmãos, obviamente eu não estou generalizando. Repito, eu não estou generalizando. Mas vivemos num tempo assim, onde as motivações visam agradar gente. São antropocêntricas, o homem no centro, e não cristocêntrica, que deveria ser Cristo no centro. Coloca-se o homem no centro, no pedestal. Tudo gira em torno do homem, tudo gira em torno da pessoa humana. O sermão não pode, não estou dizendo que isso aconteça aqui de novo, né, irmãos? Nós temos que, ao mesmo tempo, falar palavras temperadas com sal. Tudo gira em torno da pessoa humana, como falamos. O sermão não pode falar muito sobre pecado. Deve somente agradar o ouvinte. O sermão não pode tocar em áreas sensíveis. Mas por quê? Porque senão vai espantar as pessoas. Onde é que vemos isso na palavra de Deus? Como falamos, nós não devemos generalizar, claro que sim. Mas devemos nos autoexaminar. Porque eu também não quero fazer uma percepção de fora. Quer dizer, eu estou vendo outros e não estou me enxergando. Nada disso. Eu não posso generalizar, mas eu posso me autoexaminar. Se eu me encontro nesta categoria. Mas infelizmente, meus irmãos, esse tipo de discurso acontece. Discurso esse que gira em torno do ser humano e visa o conforto das pessoas e visam dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso, infelizmente, tem prevalecido em muitas igrejas. Devemos sempre ter em mente a seguinte pergunta: qual é a minha motivação? Mais do que nunca, meus irmãos, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, ouve mensagens há muitos anos, mas como essa pergunta tem uma outra tônica pós-pandemia. Eu estou falando a começar na minha vida. Tendo que sempre estar gravando para a glória de Deus, ali, naquele computadorzinho, no celular, e graças a Deus de novo por isso. Olhando, procurando olhar os seus olhinhos através do celular. Que
bênção foi todo esse tempo. Mas ali, um celular, uma máquina. E sempre Deus falando, qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação, pastor? É claro que eu quero estar junto com o meu povo, com o povo de Deus, mas qual é a tua motivação? Então, antes de você se armar no seu coraçãozinho, fique tranquilo, porque Deus o tempo todo falou ao meu coração a respeito disso. Qual é a nossa motivação? Claro que nós queremos ver pessoas, e pastor não gosta de pregar para banco. Seria hipócrita dizer que... Mas qual é a nossa motivação? Por que eu me aproximo de Deus? É por quem Deus é, na sua essência, ou por aquilo que Ele pode fazer, e pela sua graça Ele nos faz, Ele nos agracia com a sua bênção. Mas por que eu me apresento e estou, e vou para o culto, e voltando para o culto, meus irmãos? Muitos vão para o culto, não todos, para suprir as suas necessidades pessoais, os seus interesses financeiros, materiais, emocionais, sentimentais e físicos. No entanto, meus irmãos, você pode perceber no texto, no contexto, que culto é dar, é o coração, oferecer o nosso tempo, oferecer a sua atenção. Pastor, quer dizer que é isso? Exatamente isso. No Antigo e no Novo Testamento, culto é dar, dê o seu coração. Deus, embora pareça essa frase bem um jargão, que eu não gosto de jargão, embora eu me utilize de clichês, porque às vezes a gente vê, que percebe isso nas Escrituras, mas eu não gosto de jargão. Mas um interessante é, Deus está mais preocupado com aquilo que você é, do que com aquilo que você faz. E é verdade. Nós percebemos isso na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não que Ele não esteja preocupado com aquilo que você faz, mas Deus está muito mais preocupado com aquilo que você é, na sua essência, no teu coração, porque a palavra de Deus diz isso lá em Provérbios. Sobretudo que se deve guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Estou encerrando. Que as nossas motivações tenham sido um pouquinho lapidadas por Deus e vão continuar, é evidente, irmãos, nesse tempo de isolamento social. Eu não sei se vem coisa pior, se não vem. Irmãos, nós precisamos ficar tranquilos. Claro que nós temos que analisar todas as coisas do ponto de vista escatológico. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E devemos perceber os sinais, claro que sim, mas descanse. Se vem coisa pior, se não vem, descanse, meus irmãos. Olha para as Escrituras. Deus dominava, sempre dominou, todas as nações. Tudo estava debaixo, Faraó, debaixo do seu poder, do seu domínio. Moisés, a Assíria, todos. Nós não menosprezamos isso ter acontecido, mas Deus está no comando de fato, e isso não pode se tornar um jargão. Se você, me permita dizer isso, se você um dia vinha preocupado com hora, obviamente que nós temos hora para, ainda estamos tendo hora para terminar, não é? De 1h30 foi para 2 horas, ok? Estou preocupado, fico preocupado também com isso. Mas, tirando essa questão, você entende o que eu estou dizendo sobre motivação, você está entendendo, você tem a mente de Cristo e você é maduro. Então, se você era aquele que ficava preocupado com o relógio, tinha um relógio ali, não sei se vai ter no futuro, se você era aquele ou aquela que ficava olhando para o relógio, se você estava preocupado se o sermão demorava ou não, se você ficava preocupado se o sermão era enfadonho ou não, se tinha louvor, se não tinha, acalma. Esta pandemia não lhe ensinou. Esta pandemia não me ensinou. E a gente vem correndo para a igreja. Pastor, mas se um dia passarmos por uma perseguição, vamos ver o que vamos fazer.
Mas não antecipe, não se precipite, calme. Deus está no controle. Mas a importância de estarmos juntos e não se tornar um desigrejados, jamais. O que você deve lembrar, a glória de Deus deve ser o seu alvo, o seu principal alvo. Agora, quando você sai, a glória de Deus nas suas conversas. Segundo, a palavra de Deus deve nortear e conduzir a sua vida em tudo, todos nós, e a consciência do Deus a quem servimos. Que a nossa oração seja essa oração do verso 18, que Davi fez. Veja aí, se você quiser observar, pegando para nós, aplicando. Senhor nosso Deus, vou reler. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre o meu coração estas disposições e pensamentos. Inclina-me o coração para contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra que nos encoraja, Senhor, que nos exorta, ó Pai, que nos coloca, Senhor, no nosso devido lugar. Senhor, continua falando, Senhor, aos nossos corações ao sairmos daqui. Se alguma área em nossa vida nós não glorificamos ou não estamos glorificando o Teu nome, Senhor, Senhor, nos perdoe por isso, Senhor Jesus. Qualquer área, Senhor, nas nossas conversas. Só o Senhor sabe aquilo que fizemos durante a pandemia, durante o isolamento social. Mas queremos e pedimos perdão, Senhor, porque quem sabe não glorificamos o Teu nome, Senhor, no dia a dia, mas nós queremos, em nome do Senhor Jesus, de forma séria, dizer humildemente, Senhor, renova isso em nossos corações. E eu peço por toda a Tua igreja, por todos nós, para que tão somente a glória do Senhor consuma a nossa vida, os nossos pensamentos, para que quando chegarmos ao culto público, estejamos com um coração não soberbo, pelo contrário, não é soberbo o meu coração, como diz o salmista, que nossos corações tenham humildade, quebrantamento, de dizer e reconhecer que não somos nada, somos pequenos, e reconhecer diante de Ti, Senhor, que tudo vem do Senhor, tudo que temos, tudo que somos, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos bens, a nossa motivação, tudo, Senhor, vem de Ti, o nosso respirar. Obrigado porque o Senhor Deus tem protegido e protegeu e livrou da Covid-19 muitos irmãos e irmãs da nossa igreja. E obrigado porque respiramos e tudo vem de Ti, Senhor. Algo que nos parece tão óbvio e natural. E quantos que precisam hoje de uma máquina artificial? Senhor, tem misericórdia de nós. Para que possamos reconhecer e depender do Senhor. E possamos glorificar o Teu santo nome. Aqui e agora. Mas principalmente, fundamentalmente, quando sairmos daqui. E durante a semana, Senhor, dá-nos, ó Deus, uma semana de muitas bênçãos. Por aquele irmão que ficou sem um emprego, Senhor. Pai amado, abre uma porta para esse querido, para esta irmã, que teve que se recolocar no seu trabalho, que diminuiu o salário. Quem sabe algum irmão, algum querido com problema financeiro. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu como ministro do Senhor, humildemente peço por esta vida, por este irmão, por esta irmã. Se algum problema no relacionamento, nesse tempo de isolamento, se teve algum problema de casamento ali, Senhor, restaura também.
Restaura os casamentos, os pensamentos, ó Deus. Senhor Jesus, continua falando conosco para que a nossa vida seja moldada na centralidade da Tua palavra. Somos falhos, ó Deus. Somos pecadores, ó Pai. Mas humildemente nós queremos viver conforme o Teu querer, conforme a Tua santa, bendita, perfeita e vontade soberana do Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre todos, uma semana maravilhosa, uma semana abençoadíssima sobre a vida de cada coração. E continua, Senhor, a manifestar a Tua graça, nos protegendo os mais idosos, aqueles que estão em área de risco, outros, crianças que estão voltando, protege a todos. E dá-nos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua santa presença. E muda as nossas motivações, se tem alguma motivação errada, Senhor. Se ainda tem, se ainda permanece alguma motivação equivocada, que hoje, a partir deste momento, pelo Teu poder, seja isso modificado para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre.